Bom dia, galerinha do 8º ano A, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol, de língua portuguesa. Estou aqui com esse vídeo para falar rapidinho, porque não tem muitas correções sobre a segunda CEI, já que muitas das atividades são respostas pessoais, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês receberam na semana de estudos intensivos, que é do Aprender Sempre. Então, que vocês estejam com o Aprender Sempre em mãos. E foi passado para vocês da aula 4 até a aula 8. Então, vou falar um pouquinho sobre essas atividades para que vocês possam ter as correções devidas. Então, para começar, vocês devem ir na página 36, que é a aula 4, saia de cima do muro, certo? Então, assim, eu vou falar mais, assim, questão das respostas, para que vocês possam aí fazer as correções. Essa primeira atividade, que fala para vocês utilizarem o espaço e reorganizar o seu resumo, levando em consideração os aspectos discutidos, né? Como síntese, objetividade, argumentação. Porque todas as vezes que a gente faz um resumo, nós temos que ter uma organização das ideias. Porque resumir não é escrever tudo, mas os pontos principais, de forma coerente, de forma clara, objetiva, para que meu leitor entenda aquele assunto, só que de uma forma sucinta. Então, é uma resposta pessoal, mas que vocês devem se valer desses elementos que eu falei para vocês. A síntese, que já foi trabalhada anteriormente, como é uma síntese, a objetividade e uma argumentação consistente. Então, nessa daqui não há, assim, uma resposta para que eu fale, essa daqui é a resposta. Ela é pessoal, mas tem que estar com coerência dentro daquilo que está sendo esperado, né? Bom, aí nós vamos para o mesmo assunto, né, ainda, até a aula 5, ela tem esse nome, mesmo assunto, gênero textual diferente. Antes disso, a gente tem a B, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tente recapitular informações relevantes sobre a produção de resumos. Então, o que espera-se de vocês, alunos, nessa questão? Recapitular informações relevantes sobre a produção de resumos, né? Aí, ó, é a capacidade de síntese e objetividade. Apresentar em poucas palavras, poucas linhas, o que de fato é essencial para o interlocutor. Organizar as ideias e informações principais, ser conciso e seletivo. Então, essa é a resposta do item B, né? Para que vocês saibam se expressar, né, de uma forma objetiva e sucinta, que no caso, ser sucinta é falar em poucas linhas, só que o necessário para que o interlocutor compreenda. E essas ideias sucintas, elas devem ser organizadas em cima da ideia principal. Então, para isso, você tem que ser seletivo, ok? Então, corrigindo aí quem errou, ou se ficou incompleto, ou se ficou faltando alguma coisa, que vocês aí complementem com isso que a gente está vendo. Depois nós vamos para a aula 5, na semana de estudos intensivos, né? Lá na página 36. Mesmo assunto, gênero textual diferente, que é o texto. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Vocês leram esse texto e aí vocês tinham essas atividades aqui da página 37. Então, observando agora na correção, se vocês responderam de acordo com o que era esperado. Caso você tenha errado, vamos lá fazer a correção. De modo global, de que falam os textos? Então, é muito importante esse tipo de pergunta, ele sempre vem para ver se o aluno consegue captar o tema do texto, o foco principal, a ideia principal. Então, o texto A,
ele trata da situação da perda de empregos pelos cidadãos de classe média em razão da tecnologia avançada. O texto B trata de uma reclamação e pedido de substituição de um produto comprado e entregue com defeito. Então, aí você tinha que analisar o texto A, analisar o texto B e ver qual é o ponto-chave de ambos os textos. Quais os contextos de produção dos textos, ou seja, em que situação que eles foram produzidos? O que levou esses textos a serem escritos? O que impulsionou? O texto A foi produzido no momento em que as exigências por mão de obra mais qualificada se fazem presentes, sobretudo relacionado ao domínio operacional de computadores. O texto B foi produzido na necessidade de fazer valerem os direitos de consumidor que se vê lesado pela empresa e precisa se manifestar. Então, vocês têm que especificar o contexto do texto A, o contexto do texto B, fazendo essa separação para que a pessoa que ler a sua resposta não fique confusa do que é que ele está falando. Então, vamos para o item C. Em que situação há entre os textos aproximações e distanciamentos? Aproximam-se por tratar de questões relacionadas indiretamente ao poder de compra, a presença do computador em nosso meio, a imprescindibilidade de saber operacionalizar as máquinas. Distanciam-se, então primeiro foi falado que os aproximam, né? As questões ao poder de compra, como a gente está vendo, né? A presença do computador no nosso dia a dia. Seria imprescindível, né, a questão de saber operacionalizar as máquinas, saber manusear as máquinas. E agora os pontos que distanciam. Distanciam-se porque um expõe dificuldades geradas pela invasão das máquinas e o outro reclama por uma situação individual que independe do que o computador e a internet têm provocado na sociedade. Um opina, o outro reclama, reivindica. Então, são questões diferentes. Você opinar de você reclamar são coisas totalmente diferentes. Muito importante que vocês façam essa observação. Se vocês não perceberam, que vocês anotem, que vocês apaguem se for preciso ou que vocês só complementem. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a página 38. Aqui na página 38, na aula 6, foi passada até a aula 8. Mas a correção mesmo foi até essa questão anterior. Agora já é mais uma questão de produção mesmo de vocês, né? Então, aqui, uma costura textual é possível? Uma costura textual é possível? Bom, aqui foi pedido para que vocês retornassem à aula anterior e fizessem uma nova leitura do texto proposto e retirassem as palavras ou expressões destacadas, dividindo em elementos de coesão referencial e elementos de coesão sequencial. Eu acho que vocês poderiam enviar para mim essa tabelinha, né, a foto de como ficou no meu privado, para que eu possa orientá-los, dizer está certo, você errou nisso, você não entendeu, porque realmente é algo que não adianta eu falar, porque eu preciso saber como vocês fizeram. Então, enviem para mim aí a foto da página 38, por favor. E aí, na semana que vem, que eu vou entrar no Turmas, né, para a gente ter a nossa aula online. Essa semana eu estou fazendo por videoaula e semana que vem eu vou entrar no Turmas, como alguns professores já estão entrando essa semana. E aí vocês deixem as suas dúvidas anotadas para que a gente possa conversar, interagir e sanar essas dúvidas. Ok?
Na CEI também foi passado para vocês a página 39, mas também não tem correção, porque é uma questão de produzir, né? Inicie preenchendo o quadro que segue. Aí vocês têm que fazer, no caso, a produção de uma reportagem, né? Levando em conta as características desse gênero textual. E aí, depois, a gente vai para a página 40, que é a mesma coisa, né? Como desenvolvo conteúdo em meu texto? Quanto aos elementos articuladores de coesão que foi utilizado, aí precisaria ver como que vocês fizeram esse texto. Então, o que deu para corrigir? O que não era de produção, no caso, essas questões... Essa questão C. E as demais atividades, vocês tiverem dúvida, vocês enviem para mim e também anotem para a gente estar aí conversando na nossa aula da semana que vem. Então, a nossa correção de hoje foi da segunda CEI, da aula 4 até a aula 8, da sequência de atividades 3, da página 35 até a 40. Ok? Espero que vocês tenham feito a correção, que vocês tenham compreendido. Caso precisem, podem me chamar. Estou à disposição. Um beijo no coração e fiquem com Deus.